E voltamos àquela velha e boa reclamação das empresas de que as pessoas não querem trabalhar. O que, o que a gente tem que refletir hoje em dia é que o governo tem dado aí o auxílio, né, os R$ 600 do Bolsa Família, e a pessoa com aquele auxílio consegue pagar o seu aluguel, consegue fazer algumas compras. Tem pessoas vivendo com esses R$ 600, para você ter ideia da coisa. Porque as pessoas viviam sem esses R$ 600. E como viviam? Todo mundo conhece alguém que vivia ganhando um salário diário, ou seja, um dia o cara ganha 20, outro dia ganha 30. O cara tendo R$ 600 na conta, maravilha, entendeu? Para ele é maravilha. Então, tipo assim, essa galera que já trabalha com bicos, né, já não conseguia emprego no mercado formal, né, mercado de trabalho. Porque numa entrevista, o cara que bebe, que fuma, aí tem a questão de aparência, até a questão de cor. A gente sabe muito bem que o RH vai eliminando, né? Porque o RH tem medo de mandar uma pessoa, eles querem mandar o cidadão perfeito, né? O cidadão perfeito. Só que os cidadãos perfeitos estão em outras empresas já trabalhando, já foram capturados, né? Captados. Os colaboradores, que eu odeio essa palavra colaborador. É funcionário, pô. É igual proteína. Ah, tem direito a duas proteínas. É proteína o caramba, é carne. É direito a duas carnes. É a palhaçada que a gente vê nos dias de hoje. Colaboradores. Ninguém quer colaborar, não. A gente quer ganhar o dinheiro. O que acontece é que as empresas, elas vão ter que se adaptar. Não dá mais para a pessoa perder toda a sua vida em prol de um salário que não é conquista nenhuma, né? A gente vê a fala do Marcos Feliciano lá, dizendo que nos Estados Unidos as pessoas trabalham e prosperam. Lá o cara se mata de trabalhar, se mata, não tem nem... Se o cara pega de manhã até a noite e chega em casa, deve chegar em casa tarde da noite e no outro dia fazer a mesma coisa. Ele ganha bem, ele vai ganhar bem. Só que brasileiros lá sem o cartão lá, o green card, o cara não consegue os melhores empregos. A não ser que ele seja um profissional de uma área que quase ninguém tenha, né? Ou tenha pouca gente trabalhando naquilo. Marceneiros, caras que são da parte dos mármores, que são profissões que realmente dão um valor maior. Um valor maior. Agora, construção civil, essas paradas assim, mano, os caras ganham, mas o cara para morar lá tem que alugar a casa. Tem gente morando em carros, né? E ele não aluga uma casa completa, aluga um quarto dentro de uma casa com um banheiro dividido para não sei quanto, né? Carro, moto, essas coisas assim, o cara consegue comprar, né? Porque lá tem certos anos que eles jogam no lixo essas coisas. Então, tipo assim, o cara não tá vivendo no luxo. Mas tem algumas pessoas que conseguem, depois de um tempo, se estabilizar com suas famílias e tal. Mas o que acontece? Aqui no Brasil é completamente diferente. Porque com as modalidades que surgiram, Uber, mototáxi, moto-Uber, né? Entregas do iFood, inclusive eles fizeram uma greve agora e foi, né, legal, porque por melhores valores, né? Porque quanto mais aumenta a demanda, mais as entregas, os valores caem. E aí desestimula muita gente de trabalhar, tá? E é um trabalho honesto, né? Que precisa ter algumas proteções para esse tipo de trabalhador. O país precisa, eles precisam ter sindicatos, o país precisa se estruturar para poder receber esses novos trabalhadores. Porque o cara que anda no meio do trânsito, esse trânsito doido, o número de acidentados que a gente vai ter, né? E se o cara pagar o INSS, ele vai conseguir ficar pelo INSS. E se o cara não pagar o INSS, ele vai ter que vender a moto dele, que é o ganha-pão dele, para poder pagar as suas despesas de saúde. E o número de assaltos é muito grande. Tem gente conquistando e perdendo nos assaltos. Tem gente que já está na terceira moto sendo roubada. E às vezes a pessoa não tem condição de ter um seguro.
Por outro lado, quem não tem habilitação não vai acabar perdendo a sua moto. Por quê? O que acontece? É um número muito grande de multas que a prefeitura vai conseguir, né? De apreensões. O cara, não existe uma regra assim, o cara vai fazer uma entrega, olha só a injustiça. Até os Correios passam por isso. O cara vai fazer uma entrega, ele tem que parar o veículo dele para entregar. As pessoas não vão lá na moto pegar a comida. Se fosse assim, era fácil. Que esse deveria ser o certo, tá? Mas o cara para a moto lá, quando ele volta já rebocaram, já foi multado. É uma covardia. Então é matar um leão por dia. Não há uma conduta da prefeitura em relação a isso. E como é que se trabalha dessa forma, gente? O cara precisa parar o carro para poder fazer uma entrega, um desembarque, né? E aí o guarda vem e multa o cara. Como assim, gente? E tem que haver uma tolerância para uma entrega, umas meia hora, uns 20 minutos, sei lá, uns 20 minutos, 10 minutos. Tem que existir alguma tolerância. Não pode essas coisas acontecer, porque o cara tá querendo ganhar o ganha-pão dele e ele tá tomando multa, gente. Ele faz uma entrega para ganhar R$ 10 e vai ganhar uma multa de 100, R$ 200. Então, cara, o próprio sistema não ajuda, cara. Não ajuda, não colabora. Agora, o cara que tá com a moto toda lascada, o cara que tá com a moto muito irregular, não digo todos, acaba que o cara que tá correto acaba sofrendo as consequências por outro que não tá correto. O que que se pode fazer? Se o cara pelo menos é dono da moto, se exigir que a moto esteja em boas condições, lógico, pela integridade dele e pela integridade dos outros, né? Porque qualquer parada, qualquer peça que solte de uma moto, qualquer erro no volante, você mata uma pessoa que tem nada a ver contigo. Então essa busca tem que ser feita, um trabalho forte de conscientização, um trabalho forte nas ruas, porque não para você recolher o objeto do outro, mas para neutralizar, para poder tentar fazer com que no trânsito pelo menos transite veículos que estejam em condições, tá? A gente sabe que todo mundo precisa trabalhar e que as pessoas muitas vezes não têm a condição de manter, né, o veículo. Então tudo tem que ser pensado, formas de pagamento mais facilitadas, né? Agora, quando recolhe o veículo dessas pessoas, é uma burocracia para pegar outra coisa. O cara paga todo aquele tempo que o veículo fica ali, isso tem que acabar, não pode ser dessa forma. Virou um ciclo vicioso, entendeu? Foi apreendido, a pessoa pagava uma taxa única, dava o limite de dias para a pessoa pegar, a pessoa vai lá, paga e pega o seu veículo. Ou se cria um outro sistema. Então, os empregos informais, eles estão subjugando os empregos de carteira assinada. Consequentemente, pequenos negócios vão fechar as portas. E esses donos de pequenos negócios vão virar assalariados, né? E o que essas pessoas precisam fazer? Elas precisam se adaptar ao mundo, né? A gente não se adaptou a uma época de desemprego e aceitou durante a vida toda esse regime ditatorial dessa escala 6x1. Agora agora as coisas vão mudar. Então eles precisam se adaptar. Pega um trabalhador numa escala 12x36, pega um trabalhador 5x2, diminui um pouco as horas de trabalho, dá um valor melhor, né? Melhora alguma coisa, dá uma cesta básica, ajuda em alguma coisa, que aí você acaba conseguindo um funcionário. Fora isso, se vocês não se adaptarem, você vai fechar as portas. Se você acha que é melhor fechar as portas, você vai fechar e outro vai abrir. Tipo assim, no mundo tá assim. A crise, às vezes, é o momento que outras pessoas prosperam. Entende? A crise de alguns, eu falo assim, a desgraça de uns é o luxo do outro, é a riqueza do outro, né? Esses dias eu estava criticando, tem uma advogada que só fala em favor das empresas. Aí me perguntaram assim, que eu estava reclamando dela, né?
Mas ela está errada? Eu falei, não, ela não está errada. Ela pode falar em favor das empresas. Errado estamos nós, bobões, que ficamos lá se inscrevendo no canal, comentando. Porque a pessoa está ensinando a empresa a ferrar com a gente. Ela não está errada de defender o que ela quer. Isso é direito dela. Errado estamos nós. É porque você nunca vai ver uma pessoa. Foi o que eu questiono. Eu vou lá para questionar, botar lenha na fogueira. Eu nunca vou ver uma pessoa, igual, tipo assim, a doutora Shimano lá fala de tudo, tanto de empresa quanto de trabalhador. A gente quer isso, nenhum lado da moeda, a gente quer os dois lados da moeda sendo expostos. Né? Mas a pessoa escolher um lado, é direito delas, e é meu direito fazer críticas. Então você nunca vai ver essas pessoas que são a favor do patrão questionar o porquê que o motorista dirige e dá troco ao mesmo tempo. Imagina, cara, como é que deve ser a sensação de um cara. O maluco vem te pagar R$ 50 de passagem. Você tem que dirigir o ônibus, você tem que estar preocupado em dar o troco. Só que aquele cara já está ali na subida e você tem que se virar nos 30. E aí você tem que observar quem está passando ao redor do veículo. Aí você tem que dar troco. Você tem que se preocupar com o cara que entra pela frente para te roubar, porque o dinheiro fica em cima do motor do ônibus. Não existe isso. Não, cara, é uma coisa surreal, uma coisa absurda. Uma coisa que ninguém fez uma manifestação, ninguém fez nada, ninguém fez uma greve, ninguém fez nada contra. Simplesmente aceitaram de um dia para o outro. Inúmeros trocadores perderam seus empregos. E vou te falar, os trocadores, muitas vezes em certos horários, era a maior proteção para uma mulher indefesa, para uma pessoa. Eu já fui salvo por um trocador. Uma vez o cara me cuspiu com 7 tortas para entregar. Eu xinguei o cara de tudo quanto é nome, né? A mãe dele começou a morar em outros lugares por conta dos meus palavrões. E o cara tava com uns 3 caras. Cara, a única que eu também sou, também não vou deixar a pessoa me bater e ficar por isso mesmo. Eu segurei no ferro aqui do ônibus e falei, o primeiro que vier vai levar o 45 na cara, que é o tamanho do meu sapato, né? O primeiro que vier é o sapato 45 que vai. E aí a gente vai se embolar aqui, meu irmão. E eu preocupado com as tortas, imagina, eu tendo que fazer entrega. Cara, o trocador não deixou os caras passar, porque os caras queriam passar sem pagar a passagem pra mim me pegar, né? Aí o trocador me salvou, mano. Aí o cara passou pelo rolê, o trocador pegou o cara como se fosse um embrulho, jogou o cara do outro lado. Falei, eita, o cara é brabo, hein? Tô com quem aqui? É o seu Jorge, que é o trocador aqui do ônibus? Mano, só sei que os caras não conseguiram me pegar, mano. Foi um livramento. Deus botou o Sansão pra ser o trocador ali. E o magrinho, era magrinho, entregador magrinho. E aí, mas abusado, né? O cara me xingou, me cuspiu, né? Me cuspiu, eu xinguei ele. O ônibus andou e parou no sinal. Porque eu comecei a xingar quando o ônibus começou a andar, que eu não sou bobo, né? E aí, meu irmão, a gente arrumou muita confusão na rua. Outra vez um colega, um cara xingando ele com a camisa do Flamengo. Eu olhei no lixo assim, tinha um mamão, né? Um mamão desse de Bahia, com a metade assim podre. E o cara tá no trem descendo e ele toda hora aparecia na janela. Ele aparecia na porta, né? E a porta aberta assim, e xingava o meu colega. Aí eu falei, olha o que eu vou fazer com esse cara. Eu peguei uma mão, o que eu falei? Eu vou jogar na janela. O cara tá aparecendo na porta ali. Cara, quando eu joguei, o cara não apareceu na janela, mano. Uma mão acertou o cara. Aí eu vi o cara cair no trem indo embora assim, e ele caiu, porque a porta tá aberta, e ele, vou te pegar, e indo embora. Com aquelas juras de amor, né? Cara, a gente desesperado, falei, cara, entra, vamos entrar pegar o Japeri mesmo, que a gente vai pra Santa Cruz, a gente solta em Deodoro. Só pra esse cara não achar a gente, esse cara vai voltar no outro trem. Rapaz, o trem não dava tempo de chegar na Central do Brasil, e não havia estações na época, o trem não parava em outras estações, era em São Cristóvão, Central do Brasil. Rapaz, fomos no Japeri, daqui a pouco eu tô olhando, cara, polvilho, 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 polvilho. Olhei assim, cara, tá um cara com a camisa de deputado, cheia de bolinha de mamão na camisa, cara. Eu olhando assim, era o cara, velho, com a mancha cor de abóbora.
E as bolinhas pretas do mamão tudo grudado. Mano, o cara veio, mano, cara, que confusão, mano, que a gente arrumou. E na semana anterior já tinha feito uma cagada, né? A gente, como 10 jovens, sempre está fazendo cagada. Eu comprei um polvilho, né? E comi, e aí sobrava aquele pozinho, né? Do restante do biscoito. E tinha um cara sentado assim, um cara com cabelo de laque, mano. Um negão com cabelo de laque, uma foice e uma enxada. Eu falei, esse cara é da capina, né? O cara forte. Pô, aí eu peguei o polvilho assim e joguei na janela. Porra, o polvilho entrou pelo outro lado da janela, foi todo na cabeça do malandro. O cara parecia que tava com caspa. Do nada o cara virou o anjo. O cabelo preto ficou todo branco, cara. O cara me olhou com a cara de. Eu falei, me ferrou, morri. Cara, tá, tu tá de sacanagem. Olha o que tu fez, que não sei o que. Eu falei, pô, moço, desculpa, eu fui jogar fora. Ai, mano, só situação difícil. Aí, a sorte que o cara acho que tava com algum problema de hemorroida que ele não levantava. Ele falava e forte, ou devia estar rendido, né? Ou cagado, sei lá, que o cara não levantava. E aí eu passei batido na situação. Mas essas são as coisas que a gente faz quando é jovem, né? E eu não sei até hoje como é que eu sobrevivi a essas artimanhas. Mas é isso, galera. Eu tô falando demais aqui.